Todas as boas coisas da vida vêm em 2. Shrek 2, Garfield 2, Homem-Aranha e até mesmo peitos. É óbvio, pensaram os nossos antepassados, que a Segunda Guerra Mundial não vai ser diferente, não é mesmo? Não é? Depois da catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, 58 países se reuniram para criar o que seria conhecido como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma série de direitos que, apesar do nome, só foi escrito por pessoas de um único planeta. Ela é composta de 30 artigos como: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ninguém pode ser arbitrariamente preso. Todos devem ser julgados de forma pública. Todos têm direito à propriedade e direito à liberdade de expressão. Em suma, o objetivo era deixar a visão dos nazistas de segregação para dizer: fala galera, então, somos todos iguais aqui e tal, sabe? Somos todos humanos. Talvez a gente não devia mais fazer essas coisas uns com os outros e tal. Então, 48 países disseram: nossa, mano, verdade, é isso aí. Enquanto 8 países resolveram se abster de votar. Agora, o que levaria um país a se abster de votar por esses direitos? Eles parecem legais, eles parecem bons e sensatos. E para entender isso, vamos ver quais países resolveram dizer não. Bielorrússia, Polônia, Tchecoslováquia, Ucrânia, Iugoslávia. Ei! Se você não faltou às aulas de História e Geografia do ensino fundamental, você provavelmente sabe que em 1948, esses eram todos países que faziam parte ou fronteira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse é Alexander Solzhenitsyn. Em 1945, depois da guerra, Solzhenitsyn escrevia cartas para seu amigo Nikolai, e no meio dessas escritas haviam alguns comentários sarcásticos sobre Stalin, o grande soberano da URSS na época. Alguns meses depois, ele foi detido, preso e sentenciado a 8 anos de prisão num Gulag, um campo de trabalho forçado na Rússia. Agora, muito se sabe sobre os campos de concentração e as atrocidades dos nazistas, mas pouco se fala sobre os campos de concentração da Rússia e as atrocidades dos soviéticos. Retirados de qualquer posse, individualidade e personalidade, esses eram lugares usados para reprimir e punir dissidentes políticos, prisioneiros da guerra e pessoas consideradas inimigas do Estado sob o regime de Joseph Stalin e seus predecessores. Nos gulags, os prisioneiros eram submetidos às condições extremamente difíceis, incluindo o trabalho forçado em condições desumanas, falta de alimentação adequada, exposição ao clima severo da Sibéria e abuso físico. A mortalidade nos campos era bastante alta devido à fome, às doenças e aos maus tratos. Além disso, um dos principais motivos para o trabalho nos gulags era a escavação de minas. Os prisioneiros eram forçados a realizar trabalho pesado, com a extração de minerais como carvão, ouro, prata e outros recursos minerais. As condições de trabalho nas minas eram extremamente difíceis também, com longas horas de trabalho, falta de segurança, exposição à poeira, a gases tóxicos, além do risco de constantes acidentes que ali aconteciam. Mas apesar disso tudo, essa também era uma das maiores fontes de renda para a URSS. Os homens condenados eram levados para um quarto, um de cada vez, onde os guardas do campo saltavam sobre eles, suas bocas cobertas de algo macio e seus braços amarrados com cordas atrás das costas. Os prisioneiros amarrados eram pilhados em carros, de 5 a 7 de cada vez, e dirigidos até os Gorka, o campo do cemitério. Com sua chegada, eles eram descarregados em grandes poços, que já estavam preparados e eram enterrados vivos. Não por brutalidade, não. Mas foi inferido que ao carregá-los era mais fácil lidar com eles vivos do que com os corpos.
Os trabalhos continuavam por várias noites no Adag. E assim que a unanimidade política moral do nosso partido foi conquistada. Accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are changing. Nesses campos se encontravam políticos, opositores ao comunismo, criminosos, religiosos, homossexuais e kulaks. Os kulaks nada mais eram do que fazendeiros ucranianos que, na sua maioria, não tinham grandes terras, mas que, por produzirem comida, eles ganhavam dinheiro suficiente para contratar empregados e ter uma casa levemente decente no interior da Ucrânia. Todavia, para a visão marxista, isso era inadmissível. Esses fazendeiros eram considerados privilegiados e donos dos meios de produção. Alguns intelectuais ressentidos, vez ou outra, entravam então nas vilas com 10 ou 20 pessoas e disseminavam as palavras de Marx, dizendo que as misérias que vocês sofrem nada mais são do que a culpa desses fazendeiros. Vocês precisam fazer algo. E daí, o pior aconteceu. As pessoas pegaram forcas, facas e tochas, iam até os fazendeiros ucranianos, destruíram suas casas, queimavam as suas plantações, estupravam as suas mulheres e assim por diante. Cerca de 669 mil kulaks foram presos e enviados para os campos de concentração soviético, dos quais 376 mil foram executados. Agora, algo interessante acontece quando você prende e mata as pessoas que produzem a sua comida. Uma enorme fome se alastrou por toda a URSS. Jornais americanos tentaram reportar essa notícia, mas com 50 anos de atraso. Pessoas morriam nas ruas e famílias não sabiam o que fazer. No total, cerca de 6 milhões de ucranianos foram mortos nesse período chamado de Holodomor. Recentemente, tanto o parlamento alemão quanto o Senado brasileiro chegaram a reconhecer esse evento histórico como um genocídio e uma das piores coisas que já aconteceram no século XX. E por algum motivo, ainda não aprendemos essas coisas na escola. Por outro lado, estima-se que cerca de 18 milhões de prisioneiros tenham passado pelos gulags russos, enquanto 1,5 milhões dessas pessoas tenham morrido neles. Pelo menos, de acordo com os diários oficiais da URSS, divulgados em 1990. Nesse evento, quase todos os 30 artigos dos direitos humanos foram violados, mas felizmente a URSS nunca chegou a sequer assinar eles, e como vimos, por um bom motivo. Mas o que aconteceu com Solzhenitsyn? Bem, para o psicólogo canadense Jordan B. Peterson, as coisas que nós mais precisamos estão onde nós menos queremos olhar. E para Solzhenitsyn, o fato de ter sido preso por simplesmente escrever uma carta levou ele, alguns anos depois, a escrever um livro de 1.290 páginas chamado O Arquipélago Gulag, ganhador de um prêmio Nobel de Literatura em 1970, ainda no meio do domínio soviético. Solzhenitsyn foi um dos primeiros porta-vozes sobre os verdadeiros acontecimentos do governo comunista. Ele acreditava que a patologia do Estado coletivo nada mais era que uma expressão das patologias dos seus indivíduos. Ou seja, pelas pessoas não falarem aquilo que elas precisavam falar, quando elas precisavam falar, para quem elas precisassem falar, elas acabavam corroborando com a maior censura do Estado e, com isso, com a censura delas mesmas. Se você gostou desse vídeo, você pode dar uma olhada no Arquitetando a Mente, o meu curso de psicologia, ou talvez no meu livro, A Self-Terapia, disponível na Amazon. Meu nome é Júlio César, sou estudante de psicologia e até o próximo vídeo.